Pessoal, boa tarde. A gente vai fazer um vídeo rápido aqui, né? Hoje eu não tô com as mínimas paciência de ir para estúdio. A gente vai fazer um vídeo aqui mesmo no pátio de casa, né? Só de puto desse jogo de ontem, eu poderia muito bem beber esse querosene aqui, só de mordido, né? Mas se eu não vou acabar com a minha vida, eu vou beber uma Amistel mesmo. Mas isso é coisa para depois, né? O que eu queria falar rapidinho com vocês é o seguinte: primeiramente falar do técnico. A gente deu a nossa opinião antes dele vir para cá, né? Eu não concordei com a vinda desse técnico para cá, justamente por causa do seu currículo. Eu sempre olho o currículo, né, de algum profissional que vem para o Clube do Remo. Eu sempre me apego a isso e eu acho que é o certo, né? Mas isso não quer dizer que o cara não possa dar certo no Clube do Remo. Assim como o Daniel Paulista deu certo, né, até onde ele ficou, e assim como o Rodrigo Santana também deu certo e conseguiu o acesso. São dois técnicos também que, né, são poucos vitoriosos, tiveram poucos títulos. Por exemplo, Daniel Paulista só teve estaduais e Rodrigo Santana, né, só o acesso para o Clube do Remo. Então são currículos muito pobres, na minha opinião, né? Igualmente aí o técnico português veio para o Clube do Remo a peso de ouro. Treinou o Corinthians, treinou o Sport, treinou, se eu não me engano, o Atlético Paranaense, mas nunca ganhou nada. Beleza. Mas eu já falei que não tem como a gente massacrar o técnico nesse momento, no começo de trabalho. Tudo bem, ele deu umas mancadas ali no jogo, por exemplo, como colocando o Adailton como meio de campo, entre outras coisas lá, mas a gente vai deixar para observar um pouquinho mais esse técnico aí, esquecendo o passado dele, né? Como eu falei, assim como esses dois técnicos que passaram pelo Clube do Remo, que também não são tão vitoriosos assim, deram certo, esse português também de repente pode dar certo, se ele souber treinar um time de Série B. Ele tem que entender o que é uma Série B, né? Tem que ser menos pavulagem, menos querer fazer estilo futebol europeu. Não que a Série B seja só chutão, tem que ter uma técnica ali, mas não pode inventar tanto na Série B. E a gente não vai crucificar tanto ele. Eu vou deixar o segundo jogo, lá pelo terceiro jogo a gente vai ver qual é a situação desse técnico no Clube do Remo, entendeu? A gente vai esperar mais um pouquinho, tá? A gente viu coisas que não gostou ali, como um auxiliar, né, comandar o time na bola aérea, e quando for na bola, né, rasteira ali, ele volta para comandar. Uma coisa totalmente sem nexo isso daí, né? Trocar de técnico no meio do jogo só por causa que é bola aérea, nunca vi isso na minha vida. E só por aí começa a pavlagem, que eu já não gostei, entendeu? Mas a gente vai esperar mais um pouquinho para analisar o técnico português. Ele veio de uma Série A, não é possível que ele seja tão ruim assim, apesar do seu histórico de, vamos dizer assim, fracassado, entendeu? Porque eu não vou passar pano só porque o cara é português, porque ele veio do Corinthians, entendeu? Não existe isso aqui. A gente vai esperar mais um pouco. Tem gente já crucificando o cara, foi o primeiro jogo, entendeu? Acho também que os auxiliares permanentes do Remo não ajudaram em merda nenhuma, que poderiam ter falado, orientado ele, porque ele não conhece os jogadores. Acho também pecaram nesse ponto aí. E como eu falei, a gente vai esperar. O próximo jogo é contra o Atlético, e o próximo, no terceiro jogo, a gente vai ver, porque eu tenho certeza que ele vai usar a metodologia dele nesse time aí. Esqueçam Daniel Paulista, esqueçam tudo que passou. Esse cara aí vai colocar o método dele de jogo nesse elenco aí. Vocês podem ter certeza disso. E é isso que a gente vai esperar. Porque a parada é o seguinte: ou melhora ou piora de vez, entendeu? Então a gente vai aguardar. Segundo papo aqui é para os jogadores, que na minha opinião foi os principais culpados por entrar no jogo com preguiça, sem vontade, sem comprometimento,
e mereceram a zoação dos mucurentos, dos jogadores da Mucura lá na zona mista do Mangueirão. Os caras deram até cotoco pro Sávio, pro Viseu, e vocês têm que aguentar para vocês entenderem o que é repar. Para vocês, no próximo repar, vocês esperam já terem entendido o que é um repar, entrarem com sangue nos olhos. Os números, a maioria foi a favor do Remo, mas são números mentirosos, números ilusórios, como por exemplo, posse de bola. Para que eu vou querer um time com posse de bola, tocando só para trás e na parte defensiva? Para mim isso não interessa, cara. Entendeu? Mas a Mucura fez mais falta. Sabe por que fizeram mais falta? Porque estavam com mais vontade, com mais sangue nos olhos. E lá eles têm um jogador que apita dentro de campo, que é o Rossi. E no nosso time não tem. Entendeu? Então eu espero que essa zoação, que foi bem feito para vocês não entrarem, parece um mando de moça para jogar repar, entendeu? Sirva de lição. E no próximo repar, vocês entram mais focados e entendem o que é jogar um repar. Entendeu? Fica a dica aí. Outro recado é pro seu Marcos Braz. A gente vai esperar em julho. O Remo precisa, que a próxima janela o Remo precisa de meio de campo. A gente não pode contar com o Regis. Vocês já viram isso. É um jogador excelente, mas não tem condições, não tem como a gente contar com um jogador desse para ajudar o elenco, sendo que volta e meia ele se contunde. Então o Remo precisa ir no mercado, né, contratar principalmente jogadores para o meio campo, jogadores qualificados, e já chega Marcos Braz, já aposto. Porque na minha opinião, tu já errou em trazer 2 jogadores da base do Fluminense. Tudo bem, o Remo não gastou nada, mas a gente quer, nem que seja para gastar, mas de jogadores que venham ajudar. Porque ontem a gente precisava de um cabeça de área e a gente tinha um na reserva, que era o Freitas, que veio do Fluminense, que tu trouxe e não foi utilizado. E ficou ali o Luan fazendo só lambança, tocando a bola para trás e engatando o time. Então em julho, eu vou esperar essas tuas contratações, porque tu também foi contratação a peso de ouro, entendeu? E tu vai ter que mostrar para que tu veio. O cara que tem contatos, tu vai ter que contratar jogadores pontuais, principalmente para o meio de campo. Não adianta a gente ter Marrone, Janderson, Pedro Rocha, até Viseu mesmo, que é 200 mil, se a gente não tem meio de campo. Tá, meu amigo? Então, sinal de alerta ligado, porque não é hora mais de vacilar. O Remo precisa urgentemente vencer do Atlético, com todo respeito, com humildade, mas com sangue nos olhos, cara. Com sangue nos olhos. Eu quero crer que o problema do Remo nesse jogo contra o Paysandu tenha sido só dentro de campo. Porque o meu medo, cara, sinceramente, é que aconteça algum problema extra-campo, que é aí que mora o perigo. Eu oro para que não seja problema extra-campo. E só ter sido um jogo mal desses caras contra o Paysandu, não entenderam alguns jogadores o que é um repar, o que é jogar um repar. Entendeu? Eu espero muito, porque historicamente o que estragou o clube do Remo em várias temporadas foi problemas extra-campo. E o Marcos Braz foi contratado para isso, né? Para gerenciar ali os jogadores e também para fazer contratações. Mas ele tem que estar ali no meio, como ele fazia no Flamengo. Entendeu? Então vamos torcer para que seja problema só ali, naquele jogo momentâneo ali. Foi o momento errado de jogar daquele jeito, mas a gente espera que não seja problema extra-campo, porque esses caras entraram muito apático, muito estranho para esse jogo aí, entendeu? É esse o recado que eu tenho para dar para você nesse domingo. E vamos que vamos, né, cara? Tem que aguentar a zoação, como vocês jogadores têm que aguentar a zoação dos jogadores da Mucura. Vocês merecem ser zoados, porque agora sobra para quem ser zoado pelo mucurento? Para nós torcedores, né? Para nós torcedores. E vocês fazem a lambança de vocês, jogam, parece um bando de mocinha, e é para nós agora que vem a zoação.
Porque os mucurentos aí estão todos... A cidade está com cheiro de naftalina aí. Saíram tudo do esgoto. E tem vizinho meu bebendo até agora aqui na casa dele, gritando toda hora aí, enchendo o saco. E a gente tem que aguentar. Pelo jogo horrível, medroso, covarde e preguiçoso que você fizer. Então bora se ligar. Esse é o recado, tamo junto aí. Bom domingo, é nóis, papai.